Samasta Sukhino Bhavantu. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marília. Namastê, paz e bem. Hoje vamos praticar a meditação de Natal. Estou aqui com a imagem de Jesus. Sejam bem-vindas. Namastê. Conhecem Jesus meditando, Jesus Yogi. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Namastê, paz e bem. As meditações de Natal, elas foram iniciadas há algumas décadas por Paramahansa Yogananda. Meditação de Natal no estilo yogi. Obviamente, os cristãos já praticam a oração, praticam a meditação, a contemplação, mas no estilo yogi, aqui no Ocidente, quem deu início foi Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente. Foi ele quem começou. Inclusive, essa estatueta foi inspirada na obra, na capa do livro dele, A Yoga de Jesus. Então, é uma inspiração da capa A Yoga de Jesus. Ralph, meu irmão, boa noite, namastê. Inspirado na capa A Yoga de Jesus, essa estatueta. Aqui ele está na postura do yogi, semelhante à postura de São Francisco de Assis. Para quem sabe, quem já esteve em Assis, eu sempre conto isso, quando nós estamos em Assis e vamos subindo lá para São Damião, existe uma estátua em tamanho natural de São Francisco nessa postura, a postura do yogi, a postura de Padmasana, com o queixo na horizontal, os olhos fechados, lá no alto da montanha. Um verdadeiro yogi, São Francisco, como Jesus Cristo também foi. Claro que Jesus foi quando ele afirma aos fariseus, quando eles perguntam: Rabi, quando virá o reino? Ele é muito claro, o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está dentro de nós, nada melhor do que olharmos para dentro, não é? Recolhermos as indrias, as gyanendriyas, que são os 5 sentidos, e acalmar a mente, entrar nesse estado profundo de quietude, niroda, como dizemos no yoga, exíquia, como é dito no cristianismo. É acalmando a mente, como a Bíblia também afirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalmando a mente, como Yogananda também dizia, Deus começa onde o movimento cessa. Que movimento é esse? É justamente o movimento das indrias, dos sentidos, os 5 sentidos, e manas, que é a mente racional, a mente ligada aos sentidos. É assim que encontramos o reino dos céus, o reino de Deus, como lemos também no Evangelho Apócrifo de Tomé, no 3º Logion, em que Jesus afirma, Logion quer dizer a palavra de Jesus. Apesar de ser considerado apócrifo, muitos estudiosos hoje consideram que o Evangelho de Tomé talvez seja, entre todos, o mais antigo, e talvez os outros evangelhos chamados de canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram inspirados no Evangelho de Tomé. E ali Jesus, no 3º Logion, ele afirma claramente: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós também, em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão, e sereis ilusão, ou seja, maia. Então é importante nos conhecermos, é importante, é fundamental, é imprescindível esse mergulho no reino de Deus que está dentro de nós, por meio da estrela de Belém, o Putasta Chaitanya, que guiou os magos vindos do Oriente, como lemos lá em Mateus, nos primeiros capítulos de Mateus, que os magos foram guiados pela estrela. Muitos creem, afirmam que foi algo físico,
Mas os iogues da Índia dizem que não, porque é na verdade o olho telescópico, é uma estrela pentagonal branca que fica aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. Inclusive, os discípulos de Yogananda recebem uma técnica em que é possível vermos essa estrela. E é real, é um círculo dourado que brilha como um sol, existe um fundo azul que representa a consciência crística, e essa estrelinha lá no fundo, que é a estrela que guiou os magos vindos do Oriente, iogues, seres iluminados, rishis, sábios iluminados que vieram reverenciar o menino Jesus, o Cristo, que estava nascendo, o Avatar, que estava nascendo na Palestina há 2 milênios, e que nos ensinou o yoga da forma mais profunda. Olhe para dentro, o reino está dentro de vós. Não façam como os fariseus que oram em voz alta nas esquinas para que os outros vejam que estão em oração, em verdade já receberam o seu galardão. Pelo contrário, quando fores orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha as indrias, os sentidos, e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio, que te ouve em oculto, no subterfúgio do coração. Foi isso que Jesus nos ensinou e São Francisco de Assis praticou de forma perfeita. Grande Francisco de Assis. Queridos, vamos então à nossa meditação. Vou ficar aqui segurando a imagem de Jesus para vocês. Vamos manter a coluna vertebral ereta, os olhos fechados, queixo na horizontal, palmas das mãos voltadas para cima. Primeiramente, vamos colocar a nossa atenção no fluxo da respiração, no inalar e no exalar. A respiração, quando bem praticada, significa a absorção de Deus. Respirar da forma correta, como lemos inclusive no Gênesis da Bíblia. E Deus soprou nas narinas de Adão, é o Ruah, como diziam os antigos judeus. A salvação está no alento, na respiração, diziam os judeus, dizem os cabalistas, dizem os iogues, ensinou Jesus Cristo e São Francisco de Assis. Então é na respiração quando somos capazes de deter o prana, de controlar o prana, que é a energia vital inteligente, por meio do controle da respiração. Então mantenha a coluna ereta, os olhos fechados. Vamos praticar a respiração abdominal, movimentando o diafragma. Coloque suas mãos sobre o umbigo. Inale profundo pelas narinas, como se existisse um balão que você enche quando inala e esvazia quando exala. Observe o fluxo da respiração, mantendo a coluna ereta. Inale profundo. Conte mentalmente até 5 ao inalar. Prenda a respiração contando até 5. E então exale contando mentalmente 5. Retenha novamente contando 5. Esse é um ciclo, é um fluxo de 5 em 5 que vai oxigenando o cérebro, levando mais oxigênio. O oxigênio vem carregado de prana, como pequenas fagulhas luminosas. Você pode visualizar o oxigênio luminoso carregando essas pequenas fagulhas de luz. E essas fagulhas luminosas vão inundando o seu cérebro, cada neurônio, axônio, todas as dobras do cérebro, tornando o seu cérebro luminoso. Quando respiramos da forma correta, levamos 30% a mais de oxigênio para o cérebro. Às vezes sentimos uma leve tontura, justamente porque estamos oxigenando mais o cérebro. Visualize esse oxigênio entrando pelas narinas. Procure respirar na região abdominal, não no tórax. A respiração correta, ela começa aqui embaixo no abdômen
E ela vai subindo então para a região intercostal e só depois é que chega ao tórax. E ela então desce. Essa é a respiração Raja Pranayama, a respiração completa, que é a respiração do bebê. O bebê respira correto. Com o passar do tempo, nós desaprendemos a respirar. Então, inale profundo, contando mentalmente até 5, retenha contando 5, exale contando 5, retenha novamente contando 5. Procure encostar a ponta da sua língua no palato mole no céu da boca. Esse é o Keshari Mudra. Quando encostamos a língua no céu da boca, nós estamos ativando no cérebro a glândula pineal. Ela libera um hormônio calmante no cérebro. Então continue inalando, contando 5, de 5 em 5, inalando profundo, com a língua no céu da boca. E ao mesmo tempo a concentração aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. Você pode tentar visualizar a imagem de Jesus, a imagem de Jesus pequenina, holográfica, bem aqui. Ele na postura do yoga, na postura de lótus, pequenino, bem aqui no seu olho espiritual, cheio de luz, todo luminoso. E continue inalando profundo, contando mentalmente até 5, visualizando Jesus em seu olho espiritual. E Jesus todo luminoso como um sol radiante, e a luz do Cristo inunda todo o seu cérebro, banha o seu cérebro de luz, os neurônios, axônios, as dobras do cérebro, formando em seu cérebro como se fosse um sol, a própria presença de Jesus, pequenino na forma holográfica, inundando o seu cérebro de consciência crística. Continue inalando profundo, contando até 5, retendo o ar, contando 5, exalando, contando 5, e visualizando Cristo Jesus em seu cérebro. Que Cristo possa reinar em meu cérebro, em meus pensamentos, em meus sentimentos. Que o Cristo Jesus possa reinar em meu cérebro, no trono da minha consciência. Que o Cristo Jesus possa reinar no trono de minha consciência. Visualize o seu cérebro todo luminoso. Perceba que ao inalar profundo você traz mais esse prana, essa energia vital para o cérebro. Inalando profundo, retendo, esse é o Rua, a energia vital, é o prana. Continue visualizando Cristo em seu cérebro, o cérebro todo luminoso, formando uma aura em sua cabeça, como vemos nas pinturas dos santos, aquela luz do chakra da coroa, o chakra de 1000 pétalas, Sahasrara Lotus. Porque a consciência do Cristo, a imagem do Cristo está em seu cérebro. Jesus reina em meu cérebro. A consciência crística reina em meu cérebro. Mantenha a língua no palato mole, Keshari Mudra.
Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison significa vem Senhor, vem Senhor. Christe eleison, Cristo, vem, vem Senhor. Cristo, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Loka samasta sukhino bhavantu. Esse é um mantra budista. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Visualize o Cristo agora em seu coração, no chakra cardíaco, a mesma imagem dele na postura de lótus, cheio de luz como um sol radiante em seu chakra cardíaco, inundando todo o tórax de luz, formando um sol poderoso em seu coração, inundando toda a caixa torácica de luz. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Visualize Jesus em seu peito e essa luz, essa esfera na imagem do Cristo holográfica em seu coração se expande, aumentando o seu diâmetro, cada vez mais brilhante, aumentando esse círculo, esse sol sagrado em seu coração, em seu santo graal, o chakra cardíaco, a imagem de Jesus crescendo em seu coração. E esse sol vai se expandindo, crescendo o seu diâmetro, pouco a pouco, até tomar toda a sua forma física, até que você esteja dentro de uma esfera de amor em expansão, uma esfera de luz, de consciência crística, de consciência cósmica. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Mantenha a língua no palato mole, no céu da boca. Volte a respiração profunda, inalando profundo, movimentando a região abdominal.
contando até 5 ao inalar, preenchendo o seu cérebro de energia vital, de pequenas fagulhas crísticas que vão banhando cada neurônio, axônio, todo o cérebro, transformando o seu cérebro em uma massa de luz, de consciência crística. Traga o oxigênio sagrado por meio da respiração profunda. Visualize mais uma vez o Cristo Jesus em seu cérebro, aqui no ponto médio entre as sobrancelhas, pequenino, e depois ele um pouco maior no centro do seu cérebro, cheio de luz como um sol, o Cristo como um sol em seu cérebro. Que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Continue inalando profundo, trazendo mais prana, como pequenas fagulhas, lembrando a árvore de Natal. Segundo Yogananda, a árvore de Natal representa os centros de energia no ser humano. A árvore, esotericamente falando, representa o ser humano. Com as suas lâmpadas representa os nadis e os chakras, em vórtices de luz acesos. Lembre-se sempre disso ao olhar para uma árvore de Natal. Nós somos árvores humanas. O cego curado por Jesus, a primeira coisa que ele disse ao ver os seres humanos é que pareciam árvores. As montanhas também representam o ser humano, esotericamente falando. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Cristo reina em mim, Cristo reina em mim, Cristo reina em mim. Visualize Jesus, o Cristo, aquele que se tornou o Filho unigênito, que encarnou as qualidades do Cristo, da consciência crística, que se tornou Jesus o Cristo. Assim como sabemos na Índia, de Jadava, o Krishna, é a consciência do unigênito, Vishnu, Kutasta Chaitanya. Então que Cristo possa reinar em meu cérebro, em meus pensamentos, que Ele possa reinar em meu coração, em meus sentimentos, que meus pensamentos sejam pensamentos de nobreza espiritual, pensamentos de alegria, pensamentos de sabedoria, de paz, que meus sentimentos sejam sentimentos de luz, amor e fraternidade. Que minha alma esteja nos braços do Cristo, que meu ser esteja mergulhado no ser do Cristo Jesus, em um oceano infinito de paz, de luz, amor e a compaixão. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu.
Permaneça nesse estado por mais alguns minutos, apenas agora observando o fluxo da respiração, sem forçar. Esse é o fluxo do universo. O universo possui um fluxo de existência semelhante à respiração humana, de manifestação, expansão, dissolução e renascimento. Apenas observe o fluxo do inalar e do exalar, com a atenção aqui, visualizando Jesus pequenino, em miniatura holográfica, no ponto médio entre as sobrancelhas e também em seu coração, unindo coração e cérebro, sentimento e razão, como um laço de luz que une o coração ao cérebro. Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Que o Cristo Jesus, que a consciência crística presente e adormecida em nossos corações possa despertar, não somente neste Natal, mas que o Natal, em verdade, possa ocorrer em todos os dias do ano. O Natal deveria ser comemorado não uma única vez. O Natal significa o despertar, o nascimento da consciência crística. Deveria ser comemorado todos os dias do ano. Se a humanidade se voltasse mais para os ensinamentos autênticos do Cristo Jesus, olhando para dentro, como Ele nos ensinou, como Buda nos ensinou, a humanidade hoje seria totalmente diferente. Estaríamos em uma era de ouro, como dizia Swami Vivekananda. Vivekananda afirmou claramente, Vivekananda, para quem não conhece, nunca ouviu falar dele, foi o primeiro yogi iluminado a pronunciar a palavra yoga no Ocidente, em 1893, em um auditório lotado nos Estados Unidos. Um Cristo, um verdadeiro Buda, um iluminado, ao pronunciar as palavras irmãos e irmãs da América, o auditório inteiro de pé o aplaudiu por minutos. Os jornais depois e aqueles que estiveram presentes disseram que não foi a bela voz de Vivekananda, nem o porte atlético e nem a postura dele, que parecia um príncipe indiano. Nada disso, foi a energia, o poder espiritual de Vivekananda que fez com que o auditório se levantasse, percebendo que estava diante de um Deus vindo da Índia, de um Buda, um verdadeiro Cristo vindo da Índia. Mais tarde, algumas décadas depois, Paramahansa Yogananda, outro Deus humano, outro Cristo, outro Buda. Cristo, meus queridos, vem da etimologia grega Christos, que significa ungido, ungido. E o Cristo, inclusive, no Evangelho de Tomé, como citei aqui no início, Tomé chamava Jesus de o vivo. É muito semelhante ao que vemos no budismo. Buda, o desperto. Cristo, o vivo. O sentido é semelhante, estar desperto, estar vivo. Ou seja, nós estamos mortos.
Enquanto não realizarmos Deus por meio do samadhi, do êxtase, da percepção cósmica, de perceber Deus, como Yogananda relata em uma de suas experiências, eu vi o centro do império, fui até o centro do império. Enquanto não percebermos isso, estamos mortos, ou seja, adormecidos. É preciso despertar, como o Buda, é preciso estar vivo, como Jesus. Somos todos filhos e filhas do Altíssimo. Jesus quase foi apedrejado por afirmar a sua unidade. E então ele disse aos fariseus, não está escrito, eu disse, sois deuses. Por afirmar a sua unidade com Deus, a tradição milenar, antiquíssima, vinda do Oriente, dos avatares, as divinas encarnações, é que ele quase foi apedrejado e por isso foi crucificado. Justamente por afirmar ser um avatar. Como lemos lá em João, nos primeiros capítulos, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. E um pouco mais à frente lemos que o Verbo se fez carne, ou seja, habitou na presença, no corpo humano chamado Jesus, o Avatar. Assim como há milênios vemos nas vidas dos grandes seres divinos da Índia, o próprio Krishna, quando lemos o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, ele afirma a Arjuna, o seu maior discípulo, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Krishna afirmava isso não por ele ser o Deus criador do universo, mas porque naquele momento ele se identificava com o Atma, a alma, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, um avatar, uma encarnação divina como Jesus, ao afirmar antes que Abraão fosse, eu sou, ou como o Senhor Buda, Siddhartha Gautama, ao nascer, o bebê Siddhartha, apontando para o alto e para baixo, e dizendo, Tendyo Tenge Yogodokosan, entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu, o Avatar. É a consciência cósmica que fala por intermédio dos avatares, dessas encarnações divinas, que de tempos em tempos vêm ao mundo como salvadores, como bodhisattvas, preenchidos de karuna, compaixão pelo mundo, que teima em chafurdar no erro, no lodaçal do erro. Em pleno século XX tivemos Paramahansa Yogananda, no deserto de Mojave, em 1950, diante de seus discípulos estupefatos, ao perceber o poder que emanava daquele corpo chamado Yogananda, o irmão Ananda Moy, ele diz que teve que recuar fisicamente da presença de Yogananda. E ele, com os olhos voltados para cá, para o Kutastha Chaitanya, em êxtase afirmou, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Um avatar Purna, ou Purna Avatar, uma encarnação completa de Deus em pleno século XX. E a humanidade continua teimando e teimando. Queridos, Namastê, paz e bem, que tenhamos um ótimo Natal, que o Cristo possa finalmente despertar o Buda em cada um de nós, para que a humanidade finalmente se liberte de Maya, da ilusão cósmica, de tudo o que não pertence a essa consciência profunda que é a consciência do Cristo. Uma ótima noite, gratidão pela presença de vocês. Namastê, paz e bem.